Como deve ser realizada a medida do pênis em homens que se queixam que têm o seu pênis pequeno? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos mostrar como que se realiza a medida do tamanho peniano, principalmente naqueles pacientes que se queixam que o seu tamanho não é adequado. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Top de Urologista, e ative as notificações. Vez por outra, nós recebemos aqui no nosso consultório alguns pacientes que se queixam que o seu tamanho do pênis não é adequado. Eles sentem que o seu tamanho de pênis é pequeno. E esses pacientes, por terem essa queixa, eles se sentem muito mal com essa situação e ficam extremamente preocupados com o que está acontecendo com eles. Muitas vezes, esse problema passa por um longo tempo, gera uma grande estresse e sofrimento para esse paciente, até que ele tenha a coragem de vir procurar o urologista para saber o que realmente está acontecendo com ele. E é nessas horas que nós devemos esclarecer e realizar as medidas adequadas do pênis desse paciente para sabermos e podermos explicar para ele se o seu tamanho de pênis é apropriado ou não. Vale lembrar que essa medida pode ser feita pelo paciente ou pode ser feita também pelo urologista no seu consultório. Quando realizada pelo paciente, tem-se a tendência a aumentar o tamanho um pouco do que realmente o pênis tem de tamanho. Então, os pacientes, por muitas vezes não saberem como realizar adequadamente essa medida, eles podem muitas vezes, na maior parte dos casos, aumentar essa medida e na menor parte das vezes podem diminuir o tamanho do pênis. Portanto, é ideal que quem realize, pelo menos na primeira vez, a medida do tamanho desse pênis, seja o médico urologista no seu consultório. E como que deve-se proceder à medida do pênis desse paciente? Deve-se realizar essa medida nos dois estados que o pênis vai se encontrar. No estado flácido se realiza essa medida quando o pênis está mole e se realiza, que é a medida mais importante, evidentemente, quando o pênis estiver ereto. Com o auxílio de uma fita métrica, uma fita métrica centimetrada e que seja flexível, nós vamos realizar essa medida. Não pode ser com uma fita reta ou com uma régua, porque esse instrumento não vai acabar acompanhando a curvatura do pênis desse paciente. Então, como que a gente realiza a medida nesses casos? Primeiramente, como a gente vai realizar a medida? Com o pênis em estágio flácido. Então, a gente pega o pênis, representado aqui pelo meu dedo, vai até a porção debaixo do pênis, que é na base do pênis, que é essa porção aqui debaixo do pênis, até que a gente consiga encostar naquele osso da pelve, que é aquele osso que passa pela frente da nossa pelve. E a gente vai medir até a ponta do pênis quando ele estiver flácido e vai anotar essa medida. Logo na sequência, a gente vai realizar a medida da circunferência peniana. Então, esse também é uma medida bastante importante nesses casos. Do mesmo modo, você enrola a fita ao redor do pênis e você tem a medida da circunferência do pênis. Isto no estágio quando o pênis se encontra flácido. Mas a medida mais importante é para saber quando o pênis está ereto. E como que a gente pode fazer isso? Existem algumas drogas que podem ser compradas, nos quais no consultório mesmo, através de uma aplicação dessa droga dentro do pênis, dentro dos corpos cavernosos do pênis, nós vamos realizar uma
ereção induzida. Então, através desse fármaco, desse medicamento, você vai obter uma ereção no momento da sua consulta. Com o pênis em plena ereção, o paciente sente isso, você vai proceder da mesma maneira. Você vai colocar essa fita até a base do pênis, cuidando para que ela encoste no osso e vai medir até a ponta, até a cabeça aqui do pênis. E com o pênis também ereto, o médico realiza a medida da circunferência também desse pênis. É de se esperar, evidentemente, que o tamanho desse pênis ele aumente e a circunferência aumente também quando esse pênis estiver ereto. Outra medida que a gente pode acrescentar para nos dar mais informações nesse caso é você fazer a medida do tamanho máximo esticado. Como que o médico faz isso? Ele traciona o pênis até em cima, até que o paciente não fique desconfortável com isso, até que essa tração não seja tão excessiva. E quando esse pênis estiver bem tracionado para cima, o médico vai proceder à medida de toda a extensão desse pênis. É de se esperar que quando realiza essa extensão para cima desse pênis, o tamanho desse pênis seja discretamente inferior, eu disse discretamente, uma discrepância muito pequena do tamanho quando o pênis está em ereção total. Então, para nós conseguirmos saber se o paciente tem ou não o pênis pequeno, é imprescindível que se realize essas medidas do comprimento e da extensão quando o pênis estiver flácido, quando o pênis estiver ereto. Na grande parte dos casos, a gente acaba mostrando para o paciente que esse paciente tem um tamanho de pênis considerado normal, que a faixa de variação do seu tamanho peniano encontra-se nos padrões da normalidade nesses casos. E cabe ao médico, através dessas medidas, tranquilizar e falar para o paciente que o tamanho do seu pênis é apropriado e que não existe nenhuma alteração ou nenhuma anormalidade nessas situações. Saber medir do jeito correto essas medidas é um passo fundamental que vai dar a tranquilidade para tanto o paciente quanto o médico esclarecerem se o tamanho do seu pênis é apropriado e se, como eu falei, na maior parte dos casos, se não dizer na grande maioria deles, o paciente saber que o seu tamanho de pênis tem um tamanho apropriado e que o seu desenvolvimento foi normal até aquele momento. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.